Logo no começo da trama, somos apresentados a um garoto chamado Jaime, que assiste desenhos animados ao lado de suas irmãs dentro de uma residência situada em uma ilha na Escócia, nas proximidades de Londres. De repente, barulhos estranhos começam a ecoar do lado de fora. A tia de Jaime, claramente apavorada, corre após colocar seu bebê em segurança dentro de casa, o que acaba assustando ainda mais as crianças. Jaime se aproxima da porta justamente no momento em que criaturas infectadas, zumbis, invadem o local e atacam as meninas. Em desespero, ele foge e presencia a própria mãe sendo capturada pelas criaturas. Com a casa cercada, Jaime consegue escapar e corre até uma igreja onde seu pai, um padre, está em oração. Ele implora para que fujam juntos, mas o pai afirma que aquele seria o dia da libertação de todos. Antes de se sacrificar para proteger o filho, ele entrega a Jaime o colar com uma cruz que carregava. Escondido e em choque, Jaime presencia a cena e escapa do templo, revelando que os mortos-vivos dominaram o planeta. A história passa a se concentrar em uma pequena ilha costeira chamada Linda's Friend, onde um grupo de sobreviventes criou uma vila isolada para se proteger. Ali vivem Jaime, agora adulto e experiente, e seu filho de 13 anos, Spike. Pai e filho estão se preparando para uma expedição de caça, enquanto outros moradores da vila produzem flechas, já que eles preferem usar arcos ao invés de armas de fogo. Jaime é responsável por buscar mantimentos nas áreas próximas à costa. Ele irá acompanhá-lo em sua primeira caçada. Durante o café da manhã, os dois são interrompidos por um barulho vindo do andar superior. É Dani, mãe de Spike, que está agitada. Ela sofre com uma enfermidade que afeta sua memória e causa dores constantes. Spike não faz ideia do que está prestes a descobrir. Ele e o pai sobem para verificar o estado de Dani. Quando Jaime menciona que levará o filho para a caçada, ela reage com preocupação. Não gosta da ideia de ver Spike seguindo o mesmo caminho perigoso. Ainda assim, os dois conseguem tranquilizá-la. Seu receio vem do amor profundo que sente pelo garoto. Logo em seguida, Chad, o vizinho da família, aparece com um arco e algumas flechas, presenteando Spike com o equipamento para sua primeira missão fora da vila. Chad se oferece para cuidar de Dani enquanto o pai e filho estiverem fora. Preparados, Jaime e Spike partem. Os demais moradores, ao vê-lo sair, parabenizam Spike por finalmente se juntar aos caçadores. É um momento marcante para ele. Eles caminham até a extremidade da comunidade, onde uma mulher chamada Jenny organiza a segurança. Ela dá um aviso direto. Quem cruzar os limites da vila por conta própria não deve esperar ser resgatado. Sair pode significar nunca mais voltar. Spike entende a gravidade da situação e concorda em seguir as regras. Ao chegarem à outra margem, eles recolhem alguns galhos secos para acender uma fogueira mais tarde e continuam explorando em silêncio. Pouco depois, Jaime percebe um zumbi rastejando entre as árvores. Nesse mundo devastado, há 3 tipos de mortos-vivos: os velozes, os rastejantes e um terceiro, ainda mais mortal, que será revelado depois. Como os rastejadores se movem devagar, Jaime decide que esse é um bom momento para Spike praticar. Ele pede ao filho que mire no pescoço da criatura. Com firmeza, Spike se posiciona, prepara sua flecha e atinge o alvo com precisão. Enquanto seguem adiante pela floresta, pai e filho veem uma manada de cervos disparando em fuga, um sinal claro de que há algo errado nas redondezas. Durante a caminhada, avistam uma cabana abandonada e decidem entrar em busca de mantimentos. Ao explorarem o interior, deparam-se com uma cena perturbadora. Um homem pendurado de cabeça para baixo, com o nome Jaime entalhado em seu corpo. Jaime, com expressão séria, explica ao filho que existem outros grupos espalhados pelo mundo, sobreviventes brutais, sem compaixão, que seguem regras próprias. Ele acredita que o homem já estava contaminado, e por isso foi deixado como exemplo por sua própria equipe. Jaime então instrui Spike a libertá-lo, colocando um fim no sofrimento do desconhecido. Hesitante, Spike se assusta, mas com o encorajamento do pai, toma coragem e cumpre a tarefa. No caminho de volta, percebem algo inquietante: diversos animais mortos espalhados pela trilha. Em certo ponto, Spike repara em uma cabeça de cervo cravada em um galho alto, balançando com o vento. Jaime analisa a cena e diz com firmeza: aquilo não é obra de zumbis comuns. Trata-se de algo muito mais perigoso: o Alpha. O Alpha é uma criatura colossal, o único entre os mortos-vivos capaz de liderar os corredores. Ele é estratégico, inteligente e extremamente territorial. Se estiver por perto, fugir é a única opção. Mesmo assim, Spike ainda quer mostrar que é capaz, mas Jaime o adverte: enfrentar o Alpha é suicídio. Nesse instante, eles o veem ao longe, um zumbi gigante, acompanhado de sua legião. O olhar de Jaime se enche de pavor. Não há tempo para pensar.
Eles disparam em retirada enquanto o Alpha ruge e ordena que seus seguidores pai e filho disparam flechas contra os mortos-vivos que se aproximam, mas Spike, ainda inexperiente, erra a maioria dos tiros. A perseguição é intensa, até que finalmente conseguem se abrigar em uma casa próxima, onde se escondem por um triz, escapando da horda por pouco. Enquanto isso, no salão principal da vila, uma fotografia da rainha Elizabeth adorna a parede, e as mulheres da comunidade se organizam para uma comemoração, uma festa surpresa para homenagear Spike por sua primeira missão fora da ilha. Nenhuma delas faz ideia do perigo que pai e filho estão enfrentando do outro lado. Com a chegada da noite, Jaime e Spike percebem que não estão sozinhos. O Alpha ainda está à espreita, aguardando o momento certo para atacar. Jaime então revela ao filho que o Alpha é muito mais astuto do que os zumbis comuns. Não basta atacá-lo com flechas. É necessário usar a inteligência e distrações para escapar dele. Na calada da noite, enquanto descansam brevemente, Spike adormece e é tomado por pesadelos. Sonha com sua casa sendo invadida e vê seus pais sendo mortos diante de seus olhos. No mundo real, a casa onde estão começa a ruir, com estalos vindos das estruturas comprometidas. Jaime reage rápido, segura o filho e o puxa para fora instantes antes de o teto desabar. Com o tempo correndo, eles correm de volta para a costa. Embora a área pareça deserta, Jaime sabe que o perigo está próximo. Decidem atravessar a ponte. A maré ainda está baixa e há tempo para cruzar. Já na metade do caminho, param por um instante para recuperar o fôlego. De repente, um bando de corvos corta o céu com um barulho ensurdecedor. Ao olharem para trás, seus corações disparam. O Alpha surge entre as árvores, correndo direto na direção deles. O terror toma conta de ambos, enquanto o chão parece tremer com os passos da criatura. Jaime e Spike correm em direção ao portão da vila, gritando por ajuda enquanto o Alpha se aproxima com velocidade assustadora. Quando a criatura está prestes a alcançá-los, os guardas, liderados por Ark, surgem armados e disparam suas flechas. No entanto, os ataques comuns parecem não surtir efeito contra o monstro. Foi só quando um dos vigias acende a ponta de uma flecha e a dispara que o impacto finalmente surte efeito. Eles seguem direto para o centro da vila, onde a comemoração preparada para Spike está em andamento. Com orgulho no olhar, Jaime relata diante de todos como seu filho conseguiu eliminar um zumbi rastejante e depois enfrentou um grupo de corredores, despertando aplausos e comemorações dos moradores. Apesar dos elogios, Spike se sente mal por ter errado seus tiros. Ainda assim, Jaime o ergue diante da multidão e o declara um verdadeiro caçador de caçadores. Animados, os moradores o levantam nos ombros. Ao olhar por acaso, vê seu pai e Rose se abraçando e trocando gestos de carinho. Aquela cena corta Spike por dentro. Ele sente que Jaime está traindo sua mãe. Ferido emocionalmente, Spike retorna para casa com o coração pesado. Lá, encontra Shed, que se surpreende ao vê-lo de volta tão cedo. Imaginava que o garoto estaria celebrando a noite inteira. Mas Spike diz, decepcionado, que não conseguiu aproveitar. Seu pai o fez parecer um herói diante de todos, quando na verdade, ele não conseguiu sequer acertar um corredor. Curioso, Shed pergunta o que ele realmente viu na margem. Com um olhar sério, Spike conta que matou um rastejante, mas falhou contra os zumbis velozes, que enfrentaram uma tropa de mortos gigantes e viram um incêndio enorme no horizonte. A revelação deixa Shed alarmado. Shed conta que aquele incêndio distante foi provocado por um antigo médico chamado Kelson, alguém com quem havia trabalhado 3 décadas atrás. Naquela mesma noite, Spike se deita ao lado de sua mãe, Dani, que sofre em silêncio com suas dores constantes. Mais tarde, Jaime chega, ainda com o cheiro da festa na roupa, e se deita com eles. Percebe que o filho está distante e pergunta onde ele esteve. Enojado com a atitude do pai, Spike levanta e sai sem dizer uma palavra. Horas depois, enquanto Jaime preparava algo na cozinha, Spike, ainda irritado, o confronta. Queria saber por que ele nunca contou nada sobre Kelson. Jaime, já cansado, perde a paciência por um instante, mas logo percebe que Shed foi quem revelou tudo. Respira fundo e começa a contar a verdade. Kelson havia sido um médico brilhante, sim, mas com o passar do tempo enlouqueceu. Anos atrás, durante uma expedição, Jaime e Shed perceberam um fedor insuportável no ar, ainda mais forte do que o habitual nas terras dos zumbis. Curiosos e cautelosos, seguiram até encontrarem o que restava do território de Kelson. O que viram os assombrou. Milhares de cadáveres empilhados e conservados, com sinais de experimentos sendo feitos neles. O garoto sobe as escadas e vai cuidar de Dani, que dorme entre pesadelos e dores. Ele levaria sua mãe até Kelson. Horas depois, Spike criou um plano. Pediu aos guardas que o ajudassem a conter um suposto incêndio em um dos prédios da vila.
Enquanto todos se mobilizavam para apagar as chamas, ele aproveitou o caos como distração, pegou Danny e deixou a ilha em segredo, atravessando até a margem. Já em terra firme, Danny percebe que estão longe de casa e começa a se confundir. Assustada, chama por Jaime e tem dificuldade em lembrar o que está acontecendo. Spike a tranquiliza, dizendo que estão indo encontrar um médico que poderá ajudá-la e que, quando ela estiver melhor, voltarão para casa. Danny, mesmo desorientada, confia em seu filho e aceita seguir viagem. Ao cair da noite, os dois encontram lá, compartilham um breve momento de paz. Danny sorri, brinca com o filho e diz que ele a faz lembrar do próprio pai, arrancando um sorriso sincero de Spike, algo raro nos últimos dias. Mais tarde, enquanto montam um pequeno acampamento, Spike monta a guarda, mas acaba pegando no sono. Durante a madrugada, um zumbi rastejante se aproxima sorrateiramente, prestes a atacá-los. Pela manhã, Spike acorda e encontra a criatura morta ao lado deles. Ele fica em choque, assim como Danny, que não se lembra de nada. Nenhum dos dois compreende o que aconteceu. Mas a verdade é que Danny, instintivamente, matou o zumbi durante a noite e esqueceu. Enquanto se preparam para continuar a jornada, a narrativa se desloca para outro ponto. Vemos um esquadrão de soldados da OAN enfrentando uma horda de zumbis em um campo próximo. A batalha é brutal e os militares são rapidamente derrotados. Apenas um deles, um soldado chamado Eric, consegue escapar, mas só porque o Alpha surge e massacra os outros sem piedade. Cenas desconcertantes se intercalam. Zumbis em um estado quase humanoide tomam banho em uma antiga piscina, em completo silêncio. Entre eles, uma zumbi grávida caminha lentamente para longe da água, com passos estranhos e pesados. No mesmo instante, Spike e Danny cruzam um campo aberto. Danny, olhando ao redor, recorda passeios que fazia com seu pai quando era pequena. Lembranças que surgem em flashes frágeis e passageiros, mas que aquecem seu coração e dão forças para continuar. Mas a breve sensação de paz logo é interrompida. Spike avista um zumbi se aproximando sorrateiramente por trás e o elimina com um golpe rápido. No entanto, o barulho alerta outras criaturas que estavam por perto. Sem tempo a perder, ele puxa Danny e os dois correm até um antigo restaurante abandonado, tomado por mofo e umidade, dificultando a respiração. Enquanto os zumbis começam a invadir o local, o casal se vê encurralado, até que, de repente, uma janela no andar é Eric, o único sobrevivente da patrulha. Em segundos, ele dispara contra uma tubulação de gás, provocando uma explosão violenta que destrói os mortos-vivos dentro do prédio. Spike e Danny escapam da morte por pouco. Depois da explosão, Eric os ajuda a sair dos escombros, mas ao notar o estado debilitado de Danny, exige que deixem ela para trás. Diz que alguém naquela condição só vai atrasá-los. Spike, firme, recusa na hora. Diz que está levando a mãe até um médico, não importa o que custe. Convencido pela determinação do garoto, Eric decide guiá-los. No caminho, compartilha um pouco de sua história. Entrou para o exército tentando provar algo a si mesmo, depois de ter passado anos zoando um amigo que trabalhava como entregador. Enquanto descansam um pouco mais à frente, Eric mostra a Spike uma foto de sua namorada. O garoto, em tom de brincadeira, faz um comentário sobre o tamanho dela, o que irrita Eric. Com expressão séria, revela que ela passou por uma cirurgia no coração, uma batalha difícil que ele acompanhou de perto. Num momento de frustração, joga o celular descarregado longe. Para sua surpresa, Danny começa a andar sozinha, com passos lentos mas firmes. Isso impressiona Eric, que não esperava tanto dela. Com ânimo renovado, o trio segue viagem. Durante a caminhada, Spike explica o que sabe sobre os zumbis alfa. Ele diz que esse tipo de infectado surge quando o vírus age como um esteroide no corpo, não apenas fortalecendo a estrutura física, mas também tornando o cérebro mais ativo. São mais rápidos, mais espertos e muito mais letais do que os outros. Subitamente, gritos distantes ecoam pela floresta. Lá dentro, uma cena inesperada os espera. A zumbi grávida que haviam visto antes está em trabalho de parto. Para espanto de todos, Danny, guiada por um impulso quase instintivo, se aproxima e a ajuda no nascimento da criança. Uma bebê humana, saudável. Por um breve momento, o silêncio toma conta. Mas assim que a criança nasce, a zumbi mãe, em um ato de instinto selvagem, tenta atacar. Eric reage sem hesitar e a elimina. Com o perigo aparente eliminado, ele se volta para o bebê, convencido de que aquela criança representa uma ameaça e precisa ser destruída também, e desaparece com sua cabeça arrancada. Em pânico, quando tudo parece perdido, surge uma figura desconhecida. Um homem encapuzado dispara uma flecha certeira no Alpha. A flecha está embebida em morfina, e o impacto desacelera a criatura, que cai de joelhos, enfraquecida por instantes. O homem se apresenta como Kelson. Ele explica que a morfina reduz drasticamente a atividade dos
dos zumbis, especialmente dos do tipo alfa. Revela também que passou a revestir sua própria pele com iodo, uma barreira química que ajuda a conter os efeitos do vírus, impedindo sua propagação no corpo. Coulson guia Spike, Danny e a criança por um rio raso, que segundo ele, zumbis não conseguem cruzar devido à sua sensibilidade química. Do outro lado, o trio se depara com um local sombrio e sagrado, um templo formado por ossos empilhados, dezenas de milhares de crânios alinhados em estruturas ritualísticas. Coulson o chama de Momento Mimi, um lugar que, segundo ele, quando perguntam sobre o bebê, Spike explica que ela nasceu de uma zumbi, mas está completamente livre da infecção. Algo que Coulson considera um verdadeiro milagre. Ele também avisa que a criança vai precisar de leite em breve, preparando o grupo para o próximo desafio. Spike então conta que veio em busca de ajuda para sua mãe, Danny. Coulson examina a mulher com cuidado e faz um diagnóstico difícil. Ela sofre de um câncer terminal, que começou ou já se espalhou para o cérebro, e pode partir a qualquer momento. Danny admite que já desconfiava do pior, mas sempre tentou se manter firme por Spike, para protegê-lo da dor da verdade. Desesperado, Spike implora para que Coulson faça algo para salvá-la, mas o médico explica com pesar que não existe cura para essa doença naquele mundo. Depois de um momento carregado de emoção, Danny e Coulson concordam que a única forma digna de aliviar seu sofrimento é encerrá-lo de forma pacífica. Mais tarde, Coulson retorna trazendo o crânio de Danny, que Spike reverentemente posiciona no topo do templo de ossos, sob a luz dourada do amanhecer. Pouco depois, o Alpha ressurge, furioso e desesperado em busca de seu filho. Coulson e Spike se refugiam no porão, mas o monstro não demora a arrombar a entrada. Spike, com o bebê nos braços, parte em direção à margem da ilha. A narrativa avança 28 dias. Agora sozinho, Spike pesca tranquilamente, tendo decidido não voltar para a vila. Em vez disso, ele escreve uma carta para seu pai, explicando tudo o que aconteceu e deixa a pequena Danny sob os cuidados de Jenny, na entrada da comunidade. Ao descobrir a morte de Danny, Jaime é tomado pela dor e grita o nome do filho à beira da praia, dominado pela tristeza. Enquanto isso, Spike assa seu peixe solitário quando de repente um zumbi aparece. Ele o elimina com rapidez, mas logo é cercado por mais mortos-vivos, forçando-o a lutar novamente.